Em cima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olha quem eu trouxe aqui para fazer o evangelho com a gente. Oi, pessoal, tudo bom? Tá todo mundo com saudade da Débora, né, Dé? Pois é, eu também. Tô com saudade de todo mundo. Dé, tá tudo bem com você? Graças a Deus, tudo em paz. Tudo caminhando. Então tá bom. As crianças estão bem, né? Também, estão ótimas. O Otávio também? Também. Então tá bom. Gente, a Débora é uma pessoa muito ocupada. Foi difícil eu pegar ela, mas a gente conseguiu, né, Dé? Pois é. Ó, a gente hoje vai falar sobre o capítulo 24. O capítulo 24 é Não pôr a candeia debaixo do alqueire. E nós vamos falar do item que se chama Os sãos não precisam de médico. Odé, começa a leitura. Tá, então vamos lá. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus capítulo 9, versículos 10, 12. Continua? Pode, Dé. Tá. Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Estas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao espiritismo. Às vezes, admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e, por isso mesmo, capazes de a empregarem mal. Parece, costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Muito bom, Dé. Então, vamos tentar entender, né, o que está rolando aqui. Jesus está jantando, né, entre publicanos e pecadores. E rapidamente ele é julgado e acusado, né, por estar comendo entre essa gente, né, Dé? Que absurdo! Pois é. Eu acho que, né, Lu, quando eu comecei a ler, eu fui pensando, né, no que estava dizendo aqui, porque, na verdade, assim, como Jesus falava por parábola, né, tudo a gente tem que entender, tem que ter um duplo sentido. Então, assim, ele está num momento de alimentação aqui, né, um momento em que, na verdade, todos nós vivemos isso quando estamos almoçando, jantando, tomando nosso café, mas, na verdade, eu acho que também ele fala de um alimento espiritual, né? Um momento em que você se reúne, seja na sua igreja, no seu templo, no seu centro, aonde for, para que você alimente a sua alma, né? Eu entendo dessa forma também. E aí eu acho que é importante a gente parar para prestar atenção um pouquinho assim, né? Quem eram os publicanos e quem eram esses fariseus, né? Que estão falando aí, estão questionando o porquê de Jesus estar com eles, né? Então eu fui dar uma pesquisada e aí eu vi assim que os publicanos eram, na verdade, os cobradores de impostos, né? Que cobravam impostos para Roma. E eles eram muitas vezes pessoas rudes, assim, ruins, que machucavam as pessoas, que tentavam de alguma forma também receber algum benefício, né? Então, talvez por isso eles estivessem sendo tão atacados assim, porque era muito aberto a forma como eles trabalhavam. E os fariseus, mas assim, o que os publicanos tinham de bacana? Eles faziam lá o trabalho deles, mas quando eles iam, se recolhiam para suas orações, ou que eles tinham que doar alguma coisa, eles faziam isso em muito silêncio. Já os fariseus, não, os fariseus eram homens, eram doutores da lei, eram pessoas que conheciam muita coisa, que detinham o poder, que tinham a religião da época como uma religião dominante, mas eles eram muito orgulhosos. E assim, eles faziam muitas doações, mas eles, assim, tinham o prazer de fazer isso
perante muitas outras pessoas, e de deixar muito claro assim, eu estou fazendo, né, para que eles pudessem ser vistos por todo mundo. Então, são essas pessoas que estão perguntando para Jesus, por que que ele está lá com os republicanos? E, na verdade, assim, o que fala? Que Jesus, ele se preocupa muito com os enfermos, né, nessa história. E quem são esses enfermos, né? São todas as pessoas, assim, que são desprezadas, que são muito humildes, que são incompreendidas, e que, na verdade, fazem parte do que nós somos, que são necessitadas, assim, de ouvir palavras que possam acalmar o coração, que possam acalmar a alma, né? Então, foi isso que eu pesquisei. É isso mesmo, Dé, né? Quem nesse planeta Terra não é enfermo, né, Dé? Uhum. É que muitos de nós ainda, né, se acham muito importantes, né? Tem na Terra, né, as alegrias, né, os prazeres, mas todos somos, né, enfermos em algum nível, né, de algum tipo de coisa. E eu achei, assim, bacana que eu fui pesquisar num outro lugar, eu fui ver, eu escutei um pouquinho a palestra do Arthur Valadares, eu não sei se você já ouviu falar dele, né? Foi ótimo. E aí ele fala assim, né, que tem uma questão número 95 no livro do Consolador, que é perguntado para o Emmanuel o que é saúde. E o Emmanuel fala assim, que da perspectiva nossa, terrena, a saúde, ela tem a ver, assim, com o equilíbrio dos nossos órgãos, do nosso sistema, dos nossos tecidos, né, do nosso corpo. Mas que se a gente for olhar pelo lado espiritual, a saúde tem a ver com a perfeita harmonia na alma. E aí ele fala assim, ó, que essa harmonia, muitas vezes, ela só é conquistada se você tiver uma enfermidade no seu corpo. Olha ali. Ele fala, né, que o corpo está a serviço do homem. Então, assim, muitas vezes você só vai conseguir esse equilíbrio da sua alma se você passar por uma doença, né? Sim. Se você estiver doente e precisar de ajuda, porque a doença vai fazer você refletir tantas coisas, né? Mudar tantas as opiniões. E aí ele fala assim, que o eixo principal para existir o equilíbrio e a harmonia é a lei divina, né? Que proporciona para a gente a possibilidade de várias reencarnações, que proporciona para a gente a oportunidade da gente sempre tentar melhorar, que proporciona para a gente, que rege a nossa moral, que a gente não pode esquecer disso nunca, né? Exatamente. A gente foge das doenças, né, Dé? Mas tanto as doenças, as dificuldades, os problemas, elas são instrumentos nas mãos de Deus para que a gente, né, mexa lá dentro, né, nos nossos sentimentos, né, corrija as nossas atitudes. Então, Jesus, né, e o seu evangelho realmente são, né, o médico, o remédio que a gente precisa nesse nosso desenvolvimento espiritual, né, Dé? Uhum. Dé, eu vou ler um pouquinho para a gente continuar, tá? Tá bom. Então, ó, o evangelho continua assim. Tá. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que dela abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado a mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade,
ao pobre como ao rico, aos virtuosos para os fortalecer no bem e aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que precisam de médicos? Sim. Ainda ele traz essa mesma ideia, né, de que são os enfermos que precisam de médico para o espiritismo e para a mediunidade, né, Dé? Isso, isso. E eu acho que, assim, é importante quando ele fala dessa questão da mediunidade, né, Lu? Porque a gente sabe, assim, que a mediunidade, ela não tem a ver só com você incorporar, ou você psicografar, né? A mediunidade, ela está em pequenos trabalhos que a gente é capaz de realizar, seja dentro do centro, seja ao redor da gente mesmo, né? E, assim, o quanto é importante a gente ter como meta, assim, de que o trabalho sempre nos ajuda a melhorar, sempre, né? Seja na saúde, né? Seja em outras questões. Então, assim, hoje eu vejo que, por exemplo, assim, por conta da pandemia, pelo fato dos centros espíritas estarem fechados, isso é muito ruim, né? Porque eu acho que tem tantas pessoas que estão precisando de auxílio, que estão precisando desse pronto-socorro. Espera só um pouquinho. Otávio, por favor. Desculpa. Não tem problema, Dé. Né? Eu acho que, assim, existem tantas pessoas que estão precisando desse pronto-socorro e todos nós precisamos trabalhar, né? Para ajudar as outras pessoas e para nos ajudar também, né? Isso eu acho que é muito forte. E a mediunidade, ela está desde ali, da pessoa que acende a luz, da pessoa que varre o chão, da pessoa que senta na mesa e incorpora, sim, né? Mas é um trabalho em conjunto. É um trabalho onde todos estão envolvidos, né? Exatamente. A gente estava realizando um trabalho falando sobre mediunidade, e a gente comentou que nós somos médiums 24 horas por dia, né? Uhum. A gente não é só médium na sexta-noite, na quarta-noite, né? Enquanto estamos no centro. É claro que existem tipos de mediunidades diferentes, graus diferentes, né? E nesse momento por exemplo, na UFE está fechado, né, em muitas outras casas, é o momento também da gente desenvolver essa capacidade, né, da gente educar a nossa mediunidade. Eu estava comentando, Dé, que eu estou doida para tomar um passe, mas que enquanto isso não é possível, no momento que eu fico meio doida em casa, eu falo, Lu, respira, faz a sua prece, né? Esses evangelhos que a gente tem realizados também me ajudam muito, porque a gente precisa trabalhar, né, Dé? Precisa. O trabalho, a vida sem trabalho não tem porquê, né, Dé? Verdade, é verdade. E o evangelho mexe com a nossa alma, né, Lu? Mexe. Sim. Quando a gente parar para pensar em tantas coisas que a gente está vivendo, que a gente fala, opa, né? Exatamente. E aqui, o evangelho, ele vem dizer que a mediunidade, ela não é dada só aos bons, ela é dada indistintamente. Da mesma forma que vemos, que falamos, que ouvimos, né? É mais uma faculdade. Tem gente que nem queria ter mediunidade, né, Dé? E é importante, né, Lu, assim, as pessoas pensarem, poxa vida, eu tenho mediunidade, eu tenho que, de alguma forma, trabalhar, porque isso vai me ajudar, vai ajudar outras pessoas, e não achar assim, nossa, eu tenho mediunidade, então eu sou bambambam, né? Não sou bambambam, né? De maneira ou Dé, eu tenho mediunidade, eu vou ganhar um dinheiro com isso, né? Não, né? A mediunidade serve para a gente ajudar, né? Para a gente fazer essa ponte entre o plano material e o plano espiritual, né? Ela acontece muitas vezes de forma intuitiva, né, Dé? Acontece através dos sonhos. Então, é por isso que todos somos médiums, né? Então, que a gente seja capaz de apurar essa sensibilidade para perceber esse apoio que os bons espíritos nos dão. E acho que uma coisa importante também que você falou agora nessa leitura, que fala assim, né, que a mediunidade ela é dada a todos. Então, muitas vezes,
a gente ouve de algumas pessoas, e muitas vezes nós mesmos acabamos dizendo assim, nossa, fulano de tal que está no centro, ciclano de tal, tem essa mediunidade, mas nossa, essa pessoa tem tanta, né, é tão esquisita, mas assim, nós somos seres humanos, né? Todos nós estamos caminhando, todos nós estamos procurando nos melhorar, e todos nós temos defeitos. E os defeitos, eles vão aparecer independente da mediunidade ou não, né? Exatamente. A gente tem esse mau hábito, né, de julgar as pessoas, né, de rotular. Isso já não serve mais, gente. A gente precisa superar isso, né? Ver as pessoas além, né? Ou deixar de lado as diferenças para ver no outro um irmão que erra como nós erramos, né? Que acerta de vez em quando, igual a gente. E achei engraçado, Dé, que ele falou aqui assim, ó, se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? E como seria definido quem tem dignidade e quem não tem, né? Uhum. Deus é muito sábio, ele faz as coisas direitinho, né? E eu acho que também, assim, muitas vezes a gente fala assim, mas tem as pessoas que usaram a mediunidade para o lado ruim, né? Acabaram deturpando as coisas. Tudo bem, deturparam, porque assim, aquilo que é sensacionalístico, todo mundo presta atenção. Mas quantas pessoas não fizeram desse uso da mediunidade um trabalho bom, né? Quantas pessoas não ajudaram outras pessoas? Então, eu acho que isso também é o que a gente tem que levar em conta, né? Exatamente. E aqui no fim do parágrafo, ele falou assim, Dé, que a mediunidade, ela é dada tanto ao rico como ao pobre, né? Aos virtuosos, para os fortalecer no bem, aos viciosos, para os corrigir, né? Então, ok, né? Você está no caminho certo, tá trabalhando no bem, tá preocupado com a sua reforma íntima, vem a mediunidade falar, siga, né? Continue, estamos contigo. Se você está errando ainda, vem o plano espiritual e dizer, né? Meu filho, presta atenção, né? Vamos fazer diferente. Odé, lê o próximo parágrafo para a gente. Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama? Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos que ele recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais veemente do que os recebesse de maneira indireta. Vi, por favor. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e lhe a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia excusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão de sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns, com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. É neste sentido unicamente que a excelência das qualidades morais e da importância absoluta para a mediunidade. É de importância absoluta para a mediunidade, né? Esses dois capítulos, eles falam, né, que Deus, para Deus, todos somos importantes, né? O pecador, o que erra, o que acerta, todo mundo. Para ele não tem diferença, é todo mundo igual. E que a mediunidade, ela é dada, né, para esses irmãos ainda endurecidos no mal, porque aí, assim, ele está mais perto da ajuda, né?
Então, o espírito protetor fala, né? Ele vê, ele ouve. Então, a ajuda está ali pertinho. Não dá para ele alegar ignorância, né? A gente lê essa parte, e pensa no João de Deus, né? Uhum. Nosso irmão espiritualista, né, que usava a mediunidade para fazer o bem, mas que, né, deu vazão às suas necessidades, às suas fraquezas e acabou abusando das pessoas, né? Então é um exemplo de que a mediunidade ela não seleciona. Somos nós que devemos fazer bom uso dessa faculdade. Uhum. Uhum. E mesmo assim, mesmo ele caindo, né, Lu, durante muito tempo ele ajudou muitas pessoas, né? Sim. Eu acho que isso é um ponto a favor dele. Mas, assim, depois não aguentou mais, né? Exatamente. E aí, assim, né, para nós, infelizmente, é uma pena, mas Deus vai analisar, né, tudo que está envolvido naquela situação. Nós respondemos por todos os nossos atos, né? Nada fica escondido aos olhos de Deus, né? E além disso, né, lá no Livro dos Espíritos fala muito que Deus, né, que o plano espiritual, na hora que vai analisar as nossas atitudes, analisam a nossa intenção, né, Dé? Então, assim, é mais do que o que você fez, é a sua intenção naquela atitude. Então, a gente precisa ser responsável, né, por todas as oportunidades, todos os dons, pelos nossos filhos, né, Dé? É, verdade. Pelos trabalhos, né, que nos são confiados, a gente precisa ser responsável. Né? E ser fiel, porque eu acho que, assim, a gente pode até tentar enganar as outras pessoas, mas é o que você falou, né? Existe uma intenção em todos os nossos atos. Então, não dá para a gente dizer assim, não, nunca ninguém vai saber, né, que eu tive essa intenção por este motivo. A gente tem que saber como fazer, né? O que fazer. Exatamente. E aí, Dé, ele fala aqui também que é assim, ó, se você é médium, você não está sempre ligado só com os espíritos bons, né? Não. Tem o médium. Você dá uma escorregadela para eles darem também, né? Tem um médium que não gosta, né, da mediunidade, porque está sempre vendo o espírito sofredor, né? Está sempre ouvindo mensagens que não ajudam, pelo contrário, o atrapalham, né? Uhum. Então, a mediunidade, ela não é fácil não, né, Dé? Não é. Não é, né? Mas é muito bacana também, né? Também. Eu estou nesse aprendizado de desenvolver e entender. Uhum. Eu acho que assim, né? Todos nós, né, Luciana? Por exemplo, o meu trabalho, né, dentro do centro é mais de conversar, né, de dar passe, às vezes de fazer palestra, mas eu nem incorporo, não tem nada dessas coisas. Mas eu acho que assim, cada vez que você está num trabalho mediúnico, você aprende tantas coisas, você sai tão diferente depois do trabalho mediúnico, né? Porque você ouve tantas coisas diferentes a tantas outras pessoas, mas que assim fazem parte da sua vida também. Então você sai diferente, né? E você tem uma esperança de que assim as coisas vão acontecer de uma forma boa, né? Dias melhores. O trabalho mediúnico, ele desperta muita curiosidade nas pessoas, né? As pessoas chegam no centro e falam, mas e onde é que acontece? O que acontece, né? Esperando, esperando que a qualquer momento, né? E não é assim, né? Só participa do trabalho mediúnico quem está preparado, né? Quem já estudou, porque senão a pessoa pode realmente se assustar, né? Pode atrapalhar, né? Pode sair pior do que quando entrou, né? Exatamente. Então, assim, não pensem que vão chegar no centro e já vão, né? É claro que tem centros que trabalham diferente, né? Mas não é assim. Precisa de um preparo, de um estudo, né? Precisa entender como é. Até para não se perturbar, né? Mas é um trabalho muito bom, né, Dé? Muito bacana, muito bacana. A gente escuta, né, os depoimentos,
né? As pessoas dizendo como estão se sentindo, que encontraram, né? É a oportunidade de reencontrar os nossos parentes, os nossos amigos que já partiram, né, Dé? Uhum. E é muito gratificante quando eu acho assim, a gente consegue esclarecer, né, aquele espírito que está ali, sobre o que aconteceu com ele, para onde ele pode estar sendo encaminhado, isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. E a gente sabe que através de um, você acaba influenciando muitos outros, né, que estão ali. Então, isso é muito bacana. E o trabalho de mediunidade, gente, é um trabalho de parceria, né? Somos nós aqui do plano material com o plano espiritual, né? Então, o irmão que está conversando com o espírito, ele está, né, abrindo aquele coraçãozinho, colocando ali uma semente, né, do Evangelho de Jesus, tentando mudar aquela faixa de vibração, né, Dé? E aí, quando esse espírito aceita essa orientação, o plano espiritual acolhe, né? Socorre, cuida, leva para os hospitais, para as escolas, e a vida segue do lado de lá. Isso mesmo. Odé, encerrando aqui essa parte desse parágrafo, ele fala da importância da qualidade moral do médium. Que é aquilo que eu falei, assim, né? Defeitos todos nós temos, mas eu acho que, assim, a gente tem que procurar a cada dia se melhorar um pouquinho, né? Esse processo é lento, é uma coisa meio de um caminhar de uma tartaruguinha, porque a gente vai e volta um pouquinho, né? Mas, assim, a gente tem que procurar manter uma boa conduta, porque sempre existem muitas pessoas ao nosso redor, olhando, criticando, observando, né? Vendo se a gente está indo direitinho ou não, né? Exatamente. Então, assim, né, gente, às vezes as pessoas falam assim, eu estou tentando ser espírita, eu ainda não sou espírita, porque ser espírita é muito difícil. O Evangelho diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para se melhorar. Então, somos espíritas, sim, né, do meu ponto de vista. Não tem esse papo de estou tentando ser espírita, né? Ninguém tenta ser católico, né, Dé? Verdade. Então, assim, a gente precisa, às vezes a gente põe umas desculpinhas, sabe, no caminho, né? Eu não sou muito, não. Não, ninguém é. Tá todo mundo, né, tentando. Esse é o objetivo, que a gente tente ser melhor. Né, Dé? Fazer o bem, praticar a caridade. Isso mesmo. Dé, você selecionou um texto para ler? Isso, tá? Eu peguei uma historinha desse livro aqui, ó, Contos desta e de Outra Vida, tá? Ele quem escreve é o irmão X, né? E é um livro que foi editado pelo Chico. E assim, eu vou ler uma historinha que chama Na Vinha do Senhor, que é o capítulo 27, tá bom? É rapidinho. Instalado na casa modesta, que seria mais tarde em Jerusalém, o primeiro santuário dos apóstolos, Simão Pedro refletia. Recordava Jesus em torno de quem havia sempre abençoado o trabalho a fazer. Queria ação, suspirava por tarefas a realizar e, por isso, orava com fervor. Quando mais ardentes se lhe derramavam as lágrimas, com as quais suplicava do céu a graça de servir, eis que o mestre lhe surge à frente, tão compassivo e sereno, como nos dias inolvidáveis em que se banhavam juntos na mesma luz das margens do Tiberíades. Senhor, implorou Simão, aspiro a estender-te as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos faríamos pescadores de almas. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e luz. E porque o celeste visitante estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com a voz encharcada de pranto: Quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Em que abriram-se de manso os lábios divinos, e o apóstolo escutou, enquanto Jesus se fazia novamente invisível. Amanhã, amanhã. O antigo pescador, mais encorajado, esperou o dia seguinte. Aguardando o mandato do eterno benfeitor, devotou-se à limpeza doméstica desde o nascer do sol, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas do amanhecer.
Enlevado em doce expectativa, justamente quando se dispunha à refeição matutina, ensurdecedora algazarra atinge-lhe os ouvidos. A porta singela, sobre murros violentos, deixa passar um homem seminu, de angustiada expressão, enquanto lá fora bramem soldados e populares sitiando o reduto. O recém-chegado contempla Simão e roga-lhe socorro. Tem lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. O anfitrião reconhece-o. É Joachás, o malfeitor. De longo tempo, vem sendo procurado pelos agentes da ordem. Exasperado, Pedro responde firme: socorrer-te? Por quê? Não passas de ladrão contumaz? E de ouvidos mouchos a rogativa, convoca o varapaus, entregando o infeliz, que de imediato foi posto a ferros a caminho do cárcere. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava a esperança na obra que seria concedido fazer, quando logo após, perfumada liteira lhe entregou a presença triste mulher, de faces marceradas, a contrastarem com a seda custosa em que buscava luzir. Pedro identificou-a. Era Júlia, linda grego-romana, que em Jerusalém se fazia estranha flor de prazer. Estava doente, cansada, implorava remédio e roteiro espiritual. O dono da casa, porém, gritou resoluto: aqui não! O teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto e desprezo e a ironia. A infortunada criatura afastou-se enxugando os olhos, e Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. Algo aflito ao entardecer, notou que alguém batia insistente à porta. Abriu pressuroso, caindo-lhe aos pés o corpo inchado de Jarim, o bêbado sistemático, semi-inconsciente, pedia refúgio contra a malta dos jovens cruéis que o apedrejavam. Pedro não vacilou. Borracho infame, vociferou revoltado, não ofendas o recinto do mestre com o teu vômito. E quase a pontapés expulsou-o sem piedade. Caiu a noite imensa sobre a cidade em extrema secura. Desapontado, ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante da tocha bruxelante quando o mestre querido se destacou na névoa. Ah, Senhor! Clamou Pedro chorando. Aguardei todo dia sem que me enviasses a prometida tarefa. Como não? Disse o mestre em tom de amargura. Por 3 vezes roguei-te hoje cooperação, sem que me ouvisses. E ante a memória do companheiro que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou. De manhã, enviei-te Joachás, desventurado irmão nosso, mergulhado no crime, que o ajudasses a renovar a própria existência, mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te Júlia, pobre irmã dementada e doente, para que a medicasses e esclarecesses, em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e ao sarcasmo. À noitinha, mandei-te Jarim, desditoso companheiro que o vício ensandece. No entanto, arremeteste contra ele os próprios pés. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é a minha ignorância, eu não sabia. Compadece de mim e ajuda-me com a tua orientação. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso. Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-me de que o evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo junto do coração, mas o Cristo sublime, como que se ocultava na sombra, escapando-lhe a afetuosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo-os ao acaso, encontrou o versículo 12 do capítulo 9 das Anotações de Mateus, em que o mestre da vida assevera convincente: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Né? Eu achei muito bonitinho, assim, na hora que eu vi, eu falei, olha, né, que na verdade está dizendo que a gente tem que ajudar todo mundo que aparece, né, na nossa frente.
mesmo que muitas vezes a gente tenha medo, a gente não queira, né? Mas assim, se aparece é porque, como dizem os evangélicos, né? Há um propósito para isso, né? Mamãe, as pessoas nos procuram e, assim, o propósito é que nós a ajudemos, mas com certeza nós seremos muito ajudados também, né? É verdade, Dé. Quantas vezes, né, Dé? Vem alguém, né, em nome de Jesus te procurar e a gente acha vários motivos para. Não, mas é um bêbado, é uma prostituta. Sim, é. E daí, né? Ô, Dé, nesse tempo de isolamento social, tem uma moradora de rua que descobriu a minha casa, né? E agora ela bate aqui, tipo, toda semana, né? Às vezes, 2 vezes por semana. Esses dias ela bateu aqui 10 horas da noite, Dé. E aí eu falei, Dé, e o Júnior é sempre muito gentil, Dé. Eu não sou muito, não. Às vezes eu não sou tão gentil. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas e agora? Toda vez eu tenho que ajudar essa senhora, Dé? Tô achando que a resposta é sim. Pois é, né? Mamãe. Você sabe que às vezes, Lu, pensa um pouquinho, Vi. Às vezes eu penso assim, que não é que toda vez, às vezes essas pessoas, elas precisam só que a gente dê um pouquinho de atenção, né? Porque, assim, por exemplo, a minha irmã, ela mora na região central, né, de São Paulo, ela mora ali no final da Angélica, e ali tem muito morador de rua. Então, quando a gente vai lá, geralmente quando o carro para no farol, sempre se aproxima alguém, né? E hoje em dia a gente vive um momento na cidade de São Paulo que, assim, você tem medo, né? Mas quantas vezes você não abre o vidro e conversa com a pessoa e a pessoa te dá um sorriso, né? A semana passada a gente foi na minha irmã e a Vivi, que falou com um deles, ele falou assim, nossa, você é tão gentil, você é uma gracinha, o rapaz falou, né? Uhum. São pessoas que passam tão desapercebidas, né? Tão sozinhas, tão solitárias. E eu acho que nessa pandemia, essa questão, assim, de estar solitário, ele tomou um rumo, assim, muito grande, porque as pessoas estão muito solitárias, sim, né? As pessoas estão precisando conversar, estão precisando falar de si, estão precisando ouvir, né? Eu acho que sim. Estão precisando ser vistas, né, Dé? É verdade, verdade. E se a gente pode, né, dar um bom dia, né, desejar, né, ver a pessoa, ajudar na medida do possível, a gente está fazendo um pouco do que Jesus espera de nós, né? E assim, oi, só para concluir, mesmo nesse medo que a gente tem, depois que a gente conversa, a gente sente uma coisa boa, né? Sente. É uma coisa boa. Uma coisa boa. Agora? Não. É porque fazer o bem faz bem, né, Dé? Faz bem primeiro para quem dá, né? E depois para quem recebe. Dé, você quer falar mais alguma coisa sobre o nosso tema? Acho que não. Só falar que eu fiquei muito feliz de poder vir falar, que já tempo, né? Que a gente não se via. Eu falei, não, a Dé não pode ficar de fora desse nosso trabalho, não. Então, assim, o povo tá vendo que é difícil, né? Porque tem criança, tem um monte de coisa, mas é assim. A gente sabe, Dé. Mas Dé, quanto mais difícil, mais bônus hora, Dé. Tomara que sim, né? Ô, Dé, então vamos encerrar? Vamos. Que esses minutos... Fazer uma prece? Pode. Peraí, Dé. Gente, que esses minutos juntos, né? Sirvam para nos fazer companhia, né? Nos reconectar de alguma forma entre nós, né? Com os trabalhadores espirituais do Naufé. Então, recebam todos o nosso abraço, o nosso desejo de saúde. E agora eu vou pedir para a Dé fazer a prece para nós. Tá bom. Põe uma musiquinha aqui, tá bom? Peraí, Pedro, tá acabando. Ô, tia, vamos fazer uma coisa que vai ajudar vocês bastante? Peraí, mamãe. Como que chama? Espera, eu vou apresentar uma tela. Uma música relaxante que você gosta que ele ensina a compartilhar dela. Eu vou compartilhar uma tela aqui, tia. Do violino, do violoncelo. Partilhar. Daí, aqui, ó. Eu tô aqui no Google, né?
Vamos por música. Música para dormir e relaxar. Algumas menções frequentes de música. Pode ser essa aí. Primeira. Você é o tipo de pessoa que acorda, toma café da manhã, vai pro trabalho. Essa ainda? Pode ser essa? Dá pra ver direito. Tá vendo? A paisagem? Querido Jesus, vamos nos envolvendo, vamos ouvindo o som dessa música, vamos nos imaginando nesse lugar. E vamos agradecendo mais uma vez por estarmos aqui, por podermos compartilhar essa conversa com os nossos amigos, por estarmos no nosso lar em segurança, por estarmos com saúde e por estarmos protegidos por onde formos. Abençoe todos os nossos conhecidos, os nossos vizinhos, o nosso trabalho espiritual, os nossos amigos de todas as correntes, de todos os trabalhos. E permita, Jesus, que possamos estar juntos novamente em breve. Que possamos levar nos nossos corações muito amor, muita paz, muitas alegrias, muitos momentos de confraternização. Que possamos encerrar essa noite tendo a certeza de que amanhã iremos começar o nosso dia novamente, com muita firmeza, com muita coragem, com muita fé. Nós te agradecemos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, tá? Obrigada a você, Lu. Tá bom? Fica com Deus. Beijo para as crianças. Agradece o Pedro aí para mim, tá? Eu queria falar um negócio. Fala, Vivi, pode falar. Eu acho que você viu que quando a mamãe estava passando a história, eu estava fazendo um gesto. Eu vi, Vivi. O coração batendo na porta, eu vi. Obrigada, Vivi, pela ajuda, tá? Dá um beijo nos meninos, tá bom, Lu? Beijo, Bé. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa semana a todos. Pra você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.